puntualmente, dando un pequeño espacio de tiempo para las últimas configuraciones de la sala. Señor Jonas, ¿podría usted hablar y nosotros vamos a chequear los canales de inglés y portugués a ver si está bien el... Muy buenos días a todos y a todas. Me confirman que tenemos los canales Bom dia a todos, todas. Por favor, funcionando la conferir que temos os interpretación. canais funcionando corretamente. Sí, me confirman, por En favor. portugués está muy bien. Estão conseguindo me ouvir? Excelente. Sí, ajá, sí, la escuchamos bien. Perfeito. Bien. Ok. ¿Podemos confirmar ¿Y inglés? inglés, por Sí, favor? está bien. Inglés y Com técnica Son da webinarios OPS, da certificados. OPA, Les são os explicaré un poquito más en webinars detalle certificáveis. Vou cada explicar y sin um más pouco mais a quiero dar la respeito. palabra de apertura al doctor Vamos a Anselm dar as Helmes, palavras de director del abertura ao Departamento de diretor Enfermedades Ansel Transmisibles y Helmes, Salud Mental de de la doenças Adelante, doctor Helmes. transmissíveis e saúde mental da OPS. Dr. Gonçalves. Muito obrigada, Muy buenos días a doutor. todos. Bom dia a Es un honor todos, para les todas. É asistir a uma este honra primer dar as seminario web boas-vindas a de la esse primeiro serie seminário Mejor da Atención série para las Melhor Enfermedades Atenção No para as Transmisibles, Doenças que Não busca ampliar Transmissíveis, los que servicios de quer calidad en la comunidad ampliar desde o una serviço de qualidade da perspectiva comunidade desde uma multidisciplinar. perspectiva. Quiero comenzar recordando por Gostaria qué de começar hablamos de lembrando este por que tema. falamos das Estas enfermedades ENT. Essas constituyen la doenças principal constituem a causa de muerte en principal las causa Américas, de morte nas responsables de Américas, más de 6 responsáveis de millones de mais de 6 defunciones milhões en de 2031, disfunções em lo que representa 2031, aproximadamente o el que representa aproximadamente os 65% del total de 65% muertes en do nuestra total de región. mortes na nossa região. Alrededor de Ao redor de 40% de estas muertes 40% dessas ocurren mortes antes de la acontecem antes 70 dos años. 70 Más allá anos. del impacto en la Além do mortalidad, impacto na las ENT mortalidade, alteran de as forma ENT profunda la calidad alteram de de vida forma de millones profunda a de qualidade de personas vida y de milhões de familias, pessoas e generan famílias, discapacidad geram y suponen discapacidades elevados e costos supõem sociales y custos económicos elevados tanto para los sociais e hospitales econômicos, tanto como para para os los sistemas de lares salud. como para os sistemas de saúde. Frente a esta realidad, À frente a essa en realidade, em 2023, a OPS 2023, comenzó la iniciativa a Mejor Atención OPS para las ENT, iniciou a con el iniciativa Melhor propósito Atenção, de mejorar com la o atención propósito integrada de de estas iniciar enfermedades en la atención dessas primaria de doenças na salud. atenção primária de La saúde. APS es A el nivel APS é donde o las nível personas onde entran as en contacto con pessoas el entram em sistema contato com o y es sistema, ahí e donde é podemos aí prevenir onde podemos complicaciones, prevenir complicações, detecta precozmente detecta y ofrecer precocemente, cuidados detecção continuos. precoce Es e melhoras también un contínuas. espacio clave É também um para avanzar espaço-chave hacia para mayor avançar equidad en salud, equidade em acercando saúde, servicios de calidad a las mudança, comunidades que serviços de más qualidade às lo comunidades que necesitan. mais precisam. Esta primera Essa serie técnica de primeira seminarios série web técnica de se seminários centra en web dos está ejes centrada em dois transversales de la eixos iniciativa. transversais de El iniciativa. primero O es primeiro ampliar é la prevención, el ampliar a diagnóstico y prevenção, el o tratamiento de las diagnóstico e o ENT con tratamento un das enfoque comunitario, ENT com um con enfoque especial comunitário atención e a especial poblaciones atenção. más desatendidas. El segundo es O impulsar el uso segundo de é guías impulsar o clínicas, uso de guias protocolos y clínicas, guías de atención protocolos e basadas en vias de evidencia atenção que nos baseadas na permiten evidência que asegurar calidad permitam y garantir a continuidad en los qualidade e servicios de continuidade salud. nos serviços de Estos saúde. ejes Esses se eixos enlazan, se además, con el enlaçam desarrollo del com o personal de atención desenvolvimento do primaria, pessoal de saúde juntos en primária, equipos interprofesionales capacitados y com pessoal comprometidos. capacitado No e es posible comprometido. sostener Não mejoras é reales en possível la atención. ter melhoras reais Quiero na atenção. resaltar que esta serie forma parte del Essa série forma itinerario parte formativo de la iniciativa, que ya incluye da más de 20 iniciativa, cursos en que tem mais de español, 20 inglés y cursos em espanhol, portugués inglês en el e campus de português. salud No pública. campo
de saúde Lo pública. novedoso es que junto a estos cursos, O novedoso é que, hoy junto com esses cursos, hoje incorporamos um formato de seminários que además quedan técnicos ao disponibles vivo desde el día que ficará siguiente disponível en ao dia seguinte modalidad em asíncrona. modalidade Quienes assincrônica. no puedan acompañarnos en tiempo Assim, quem real não también puder nos podrán acompanhar em tempo usar. real Y poderá lo más importante, é, al ouvir-nos. completar la serie O mais de las importante é que, ao evaluaciones completar a série e as correspondientes, avaliações las y los correspondentes participantes podrán dos e das obtener participantes una poderão certificación obter uma del certificação campus virtual de do salud campus pública virtual de de la saúde OPS pública, de que é a OPAS 10 horas. de 10 Este horas. primer seminario tiene Esse un primeiro foco muy concreto. seminário, Los instrumentos oficina, basados en evidencia tem disponibles en la partes región importantes de baseadas em países evidência, y baseado na cómo região su e nos uso puede países, e mejorar como la o uso atención de los pode melhorar a clientes en la atenção APS. na Hoy APS. conoceremos el tablero Hoje regional que conheceremos organiza estos recursos o y grupo regional que organiza escucharemos os recursos e vamos experiencias ouvir de El experiências Salvador y Paraguay de que Salvador e nos Paraguai demuestran que que la evidencia, mostram cuando que se a aplica en la evidência, práctica, quando se aplicada na convierte en prática, mejores se servicios torna y en vidas melhores salvadas. serviços Los e invito a vidas aprovechar salvas. este espacio como una oportunidad Eu de convido a, aprendizaje co- compartido a y de ser parte reflexión desse espaço práctica. como um espaço de Estamos aprendizado, iniciando aprendido. proyecto Estamos que se iniciando extenderá hasta caminho que diciembre vai se y estender que até nos dezembro permitirá e que fortalecer permitirá fortalecer as capacidades y avanzar capacidades e juntos avançar hacia juntos servicios de salud a más serviços de integrados, saúde de mayor mais calidad integrados, y de con maior un enfoque qualidade e com um centrado enfoque en las centrado personas. nas Muchas pessoas. gracias Muito por su obrigado participación. pela sua participação. Muchas gracias, doctor Genis. Muito De obrigado, nuevo, muy Dr. buenos días Renis. a todos y Bom dia todas. novamente a todos, Acompañarnos en todas. este primer Obrigado por nos webinario acompanhar nesse sobre primeiro herramientas informadas webinar por la evidencia. sobre Hemos ferramentas escuchado el informadas contexto pela al doctor evidência. Genis Ouvimos o Dr. Renis de este producto de cooperación técnica, do de este produto de webinario cooperação técnico, técnica do del webinário webinario técnico, y una serie de webinarios uma certificables. série de Agradeceré webinários a los colegas del certificáveis equipo e vou técnico que agradecer os proyecten colegas da las equipe diapositivas de técnico introducción, projetar en donde as yo como diapositivas de moderador, introdução, onde eu, como moderador, vou me apresentar. Sou profesor senior Jonás de Gonçalves responsable de Garcia, la iniciativa Mejor responsável da Atención iniciativa a las Melhor enfermedades no Atenção nas transmisibles. enfermedades Como el não doctor Genis transmissíveis, com o Dr. planteaba, Renis responden a una falou, prioridad respondem fundamental a uma prioridade fundamental en la cooperación técnica na de la cooperação OPS, técnica da en donde el OPS, esfuerzo onde colectivo o para esforço avanzar y mejorar la coletivo para atención desde la avançar e primera melhorar a salud atenção desde responde atenção sin primária de duda saúde responde sem una dúvida, realidad que condiciona, pues, nos condiciona en cuanto a la já posibilidad que de desarrollo condiciona a social possibilidade de y desenvolvimento el impacto social, en salud. En este sentido, impacto em siguiente saúde. Nesse diapositiva, sentido, seguinte diapositiva, las por favor. enfermedades no As transmisibles, doenças muy não brevemente, transmissíveis, mencionar las más brevemente, relevantes, falar tenemos das mais relevantes, as diabetes, obesidad, cardiovasculares, diabetes, todo el tema de la obesidade, detección del cáncer, a parte do la câncer, promoción de la salud, la detecção do gestión de los factores de câncer, riesgo y las promoção de enfermedades saúde e respiratorias fatores de crónicas risco, tienen en la doenças atención primaria de salud la respiratórias mayor crônicas têm oportunidad de atenção tener un primária cambio na atenção de primária de saúde, impacto, a maior en el oportunidade sentido de fazer de uma avanzar mudança, en su um caminho de prevención y impacto para avançar promoción na de prevenção e hábitos promoção saludables, de pero hábitos también en el saudáveis, diagnóstico mas temprano também no y ante un diagnóstico diagnóstico temprano precoce poder e iniciar frente a um diagnóstico precoce, poder iniciar de cuidados marcos de oportunos. Y cuidados este es el objetivo oportunos. Esse é o fundamental de objetivo esta fundamental da iniciativa, iniciativa que embarca nesse itinerario y este evento. itinerário e o evento. Seguinte, por Nesse favor. sentido, solo muy Nesse brevemente, sentido, brevemente, quero que compartilhar disponemos en el que espacio web de la temos no iniciativa espaço de web la da OPS iniciativa da OPS numerosos recursos. Parte dos recursos é o primeiro webinar técnico. E podem também explorar mais de 20 cursos disponíveis em espanhol, inglês e português, que vão andando pelas doenças e recursos para o melhor manejo,
Também o quadro de mandos da iniciativa, que permite visualizar a situação dos países e os avanços dos distintos países na capacidade de gestionar as doenças transmissíveis. A OPS oferece também um portfólio de acesso à medicação, tecnologia, para fortalecer a capacidade da atenção primária e publicações-chave. Seguinte, por favor, isso no contexto da ação formativa da nossa ação formativa plasmada numa ampla oferta de cursos virtuais e o produto que hoje começamos, webinários técnicos. Nessa oportunidade, inauguramos com esse primeiro webinar, centrado em evidências, que nos acompanhará até dezembro por 4 webinários, que verão temáticas centrais para avançar nesse esforço. Seguinte, brevemente, a modalidade é virtual de todos os webinars. Uma grande novidade é que vocês que acompanham 390 pessoas quase diretamente agora ao vivo estão visualizando e poderão ouvir os conteúdos, mas também poderão vocês, outras pessoas, se juntar à iniciativa assincronicamente numa aula virtual, que é um recurso que ficará virtualmente e permanentemente na OPAS. A duração é de vários meses, não concluirá na apertura para poder iniciar o ciclo até o final do período que abarca o ciclo seminários, março de 2026. Portanto, animo a acompanhar se tiver alguma dificuldade de estar online em algum dos seminários, poderá fazê-lo em outro momento. E uma vez visualizado e feito um exame breve, centrado em conhecimentos-chave que estão se dando nesses webinars, poderão ter a certificação por vocês mesmos. Seguinte, por favor, brevemente também. Queria insistir que a forma de acesso aos webinars hoje estão participando na virtualidade online ao vivo, porém, para obter o certificado tem que entrar no aula virtual, sala virtual. Vamos colocar no chat o endereço que está disponível para a convocatória do webinar. Vamos lembrar aqui. Seleciona se inscrever na aula. Primeiro eu escolher a língua, o idioma da sua preferência. O material está disponível em espanhol, inglês, português. O primeiro passo seria escolher o idioma, depois se inscrever no webinar específico. Terceiro ponto, fazer clique e matricular. Então, escolher a língua, o idioma, se inscrever no webinar particular e depois colocar clique no matrícula. É muito intuitivo a navegação no sistema, no campo virtual, mas igual queria dizer que vai se dando nessa parte a localização do webinar com a informação do programa do webinar e os documentos de referência vinculados aos conteúdos do webinar, que será chave. Dá uma olhada na hora de responder, para responder bem as perguntas da avaliação. Finalmente, temos de novo, os webinars ficam gravados e que poderão vê-los posteriormente na online e que inclusive podem ver, se somar a lição que não participaram na sessão ao vivo. Se tivessem algum problema, podem procurar por ajuda técnica para navegar
nos recursos. Com isso, vamos dar abertura ao conteúdo técnico da sessão de hoje. E para isso, temos o Dr. Ludovic, chefe da Unidade de Ciência e Conhecimento para o Impacto do Departamento de Evidência, Inteligência e Operações de Saúde, que farão um resumo sobre as partes técnicas, protocolos. Bem-vindo, Dr. Ludovic. Muito obrigado, Jonas, Dr. Renis, colegas. Bom dia a todos, todas. Jonás, agradeço se pudessem colocar a apresentação. A ideia da apresentação é que seja uma apresentação breve, porém, passamos por alguns aspectos um pouco mais conceituais e metodológicos, a como está se implementando e alguns resultados que se tem já em alguns países a nível regional. Agradeço se podem ampliar a apresentação, que não estamos conseguindo ver bem. Me están viendo la presentación en este momento. Conseguem ver sim, mas não em modo apresentação. Pode colocar em modo apresentação, por favor? Parece que hay un problema con el modo presentación. Parece que tem um problema com o modo apresentação. Perfecto. La siguiente, por favor. Perfeito. A seguinte, por Bueno, favor. como estaban comentando, estas son las áreas Estava estratégicas de la comentando iniciativa, quais y são as una de áreas las estratégicas de iniciativa, e uma das áreas estratégicas de iniciativa é essa que tem a ver com orientação normativa e melhor qualidade da atenção. Sin embargo, pues obviamente se liga Porém, con todas las essa é demás, levada obviamente com el todas as desarrollo del outras personal de atención, no con la aplicación de desenvolvimento pessoal de saúde, medicamentos, ampliação de porque medicamentos, muchas de estas tecnologias, normativas están porque en las muitas das intervenciones normativas estão nas que se están intervenções recomendando. que estão se Y así mismo con el recomendando. resto, pues, de las áreas E assim também com as estratégicas. outras áreas Siguiente, por favor. estratégicas. Seguinte, por Y favor. esto es el foco de Isso lo que é o estamos haciendo para foco do el que a gente soporte a está la fazendo iniciativa para o de mejor suporte atención na de iniciativa las de melhoria de enfermedades transmisibles. atenção Por una nas parte, doenças não la transmissíveis. Por uma OPS y la parte, a OMS OPS e a desarrollan OMS recomendaciones. Ahora desenvolvem vamos a ver un poco recomendações, más en vamos ver detalle eso. um pouco em detalhe Y esas isso. recomendaciones E essas son recomendações posteriormente são o pueden ser posteriormente ou podem ser adoptadas o depois adaptadas adoptadas, por los países. adaptadas pelos Y países. en los casos en que, digamos, no hay E nos recomendaciones, o que casos hay, que digamos, não tiver recomendações, algunas ou que diferencias tem algumas específicas de diferenças alineamiento, cada específicas de país alinhamentos, posteriormente cada también va a país generar sus posteriormente propias gerar guías, as suas próprias protocolos de atención guias, o guías protocolos de clínicas. atenção ou guias Y clínicas. para hacer eso, entonces, parte Para del trabajo que fazer nosotros isso, hacemos, parte do vamos trabalho que desde nós apoyar, fazemos é identificar temas de desde salud apoiar e prioritaria, identificar questões de luego saúde posteriormente prioritária, usar la evidencia depois para usar a formular las evidência para recomendaciones, formular as recomendações, apoyar los aspectos de implementación y apoiar os aspectos de comunicación, implementação e hacer comunicação, evaluaciones y luego fazer avaliações e, finalmente la sostenibilidad de un finalmente, programa nacional de ver a guías sustentabilidade de um enfocado Programa en Nacional de las Guias enfermedades focado no nas transmisibles doenças não como tal y en transmissíveis otros aspectos e em outros adicionales. aspectos Siguiente, adicionais. por favor. Seguinte, por Para eso favor. contamos con Para isso, varias temos herramientas. várias Lo ferramentas. primero que queríamos O ver primeiro es que gostaria de ver é que, muy frecuentemente vemos que existe, com digamos, frequência, una vemos que diferenciación en el existem uso de los diferenciações términos. no uso de Hay diferentes termos, términos que se usan de forma diferentes termos que são usados de forma y esto es clave porque para nosotros intercambiável. una Isso guía de é práctica chave porque, clínica, para nós, uma guia de particularmente, o prática una clínica, directriz, particularmente uma es un diretriz, conjunto de é o recomendaciones que conjunto han de sido recomendações que desarrolladas serão sistemáticamente desenvolvidas con el fin de apoyar la toma de sistematicamente decisiones a nivel com ideias individual de apoiar o as decisões organizacional. ao líder Y estas individual ou usualmente tienen organizacional. como base revisiones Usualmente tem como sistemáticas base que no revisões son solamente sistemáticas que não de são eficacia só y seguridad, de eficácia sino e que también seguridade, buscan mas também querem evidencia relacionada con costos, ver evidência equidad, relacionada com ponerse custos, optibilidad, equidade, factibilidad y otros factibilidade aspectos e outros como tal que se aspectos incorporan. Ahora les vamos que a hablar são un poco más en incorporados detalle. agora. Eu vou falar um Pero, y pouquinho mais a además tienen en detalhe cuenta agora. en su E desarrollo que também los tem em grupos que conta lo no están desenvolvimento que os desarrollando grupos no que tengan conflictos desenvolvem, de elas interés não tenham o que se no conflitos de haya interesse evaluado que haya
ou que sejam avaliados, identificados os conflitos de interesse e tenham sido gestionados. São aspectos-chave numa guia de prática clínica baseada na evidência que tem um processo. Os protocolos de atenção são alinhamentos já de atuação que detalham a sequência para seguir em algumas patologias ou doenças específicas com intervenções e ações de saúde pública. Isso usualmente é baseado nas recomendações baseadas na evidência, como são implementadas num país, por quem são implementadas e quais são os detalhes mais específicos para gerar esses alinhamentos de atuação. Então, muitas vezes vemos documentos nos países que um pouco têm aspectos de guia, tem recomendações, tem protocolos de atenção, mas o que é mais importante é que a recomendação seja... Eu acho que a apresentação saiu. Se pudesse voltar, por favor. Que tenham sido desenvolvidas com evidência. Posteriormente, colocar em modo apresentação, por favor. Depois, ver as vias clínicas são as ferramentas de implementação que representam graficamente a gestão das patologias. Isso já é um recurso, já para que facilmente possa ver exatamente o que está se recomendando, tanto na guia como no protocolo de atenção. A seguinte, por favor. Esses são alguns exemplos, uma diretriz para o tratamento farmacológico da hipertensão em adultos, uma guia específica da OMS. São recomendações específicas que temos. Depois, protocolo de atenção, especificamente como será a implementação específica da guia. E aqui um exemplo de uma guia clínica de HEARTS, onde está o resumo numa página, várias recomendações e várias da forma de que se vai fazer o protocolo de atenção. Comentava que a OMS e a OPS têm uma grande quantidade de recomendações. O que a gente fez nesse momento tem quase 4.000 recomendações baseadas na evidência de diferentes temas, que incluem saúde materna, doenças não transmissíveis, doenças transmissíveis, muitos temas. Cada um deles foi incorporado nessa base de dados chamada de Big Lake. E essa base de dados cataloga também, por exemplo, bem aqui o exemplo de doenças não transmissíveis, e por cada uma dessas doenças não transmissíveis, as patologias ou condições específicas das doenças específicas, e são intervenções de diagnóstico, tratamento. É uma base que está nesse momento em espanhol, português, inglês, francês, e que está se atualizando frequentemente. Cada 2 meses, mais ou menos, com as novas guias que vai produzindo a OPAS. Às vezes a tradução, porque é uma tradução oficial, espanhol ou português ou francês, pode demorar um pouquinho, mas estamos fazendo exercício permanentemente para ir incorporando mais informação para que vocês vejam realmente nesse momento em Big Rec. Incorporamos boa parte das recomendações como parte da iniciativa, mas outras de outras doenças não transmissíveis. A seguinte, por favor. Agora, como apoiamos nós aos países, uma vez que temos as recomendações? Ou, por exemplo, que tem outras agências, como, por exemplo, NADIS, ou o Ministério de Chile, ou qualquer ministério da região, que tem uma guia que outro país que quer utilizar para fazer uma anotação. Então, como é o processo? O processo parte, obviamente, de uma priorização. Quais são os problemas específicos que um país quer desenvolver? Então, se for hipertensão, diabetes tipo 1, transtornos de hipertensão. Então, da priorização, vemos primeiro se existe alguma guia recente, se estiver atualizada,
se a guia estiver atualizada e de boa qualidade. Então, isso é o primeiro que a gente vê. Também vemos que tenha nova evidência que possa mudar as recomendações. Então, se a gente tiver uma guia com as revisões nessa guia prioritária num país, o que é se faz um grupo no país de expertos, se avalua que não tenha conflito de interesse e se aporta evidência, e o mais importante é que vemos evidência local, não só evidência, pode ser prevalência, incidência em diferentes planos e estratégias que existem no país. Quais são os custos, a factibilidade de implementação de algumas tecnologias, e particularmente importante em terminologias novas e alto custo. Temos que entrar para ver a detalhe cada um dos aspectos. Com isso, e com o grupo, se apresenta a evidência no grupo, se faz essa evidência local, se incorpora e apresenta o informe no grupo, que depois dará algumas recomendações e adaptará essas recomendações que estão propondo, e se faz também um plano de implementação que está se utilizando uma coisa que a gente chama de um microgrid, que é estandarizado, permite então ir pelos diferentes aspectos relacionados com factibilidade, implementação, custos, aspectos relacionados à equidade. Então, marca uma metodologia que incorporamos também para fazer rapidamente. Fizemos guias adotadas em 3, 4 meses fazendo o processo, e o mais importante é que estamos tentando fazê-lo de forma cooperativa entre os países. Então, para colocar um exemplo, guias de prevenção de câncer uterino foi feita em pouco mais de um ano por 5 países, utilizando cada um a evidência do que o outro estava fazendo. Então, isso reduz a duplicação e melhora de forma notável os tempos para poder ser eficientes de utilizar o que outros países já fizeram. Eu vou ir muito rápido nas próximas slides. São alguns cursos que temos online, cursos de revisão sistemática, cursos de como fazer guias, como de políticas informadas por evidência, revisões sistemáticas que podem ver em diferentes línguas. Estos son apenas un par de ejemplos regionales. Como les comentaba, estamos tratando de fomentar una colaboración entre los diferentes países de la región para, teniendo la evidencia, que es el sustrato que toma usualmente más tiempo en desarrollarse, buscando evidencia local, que puede ser de un país, pero también que puede ser regional o subregional, tratar de compartir estos recursos y que otros países entonces lo puedan utilizar más rápidamente. Entonces aquí es como partiendo, por ejemplo, de una guía de OMS de hipertensión. Se generó esa guía en El Salvador, posteriormente se generó en otros países. Por ejemplo, México hizo además un análisis de... Por exemplo, o México fez uma análise especificamente, por exemplo, um câncer cervicuterino de custo-efetividade. Então, tudo isso aporta a facilitar o trabalho entre os diferentes países, ter mais eficiências, mas também ter a última evidência. Posteriormente, os países podem se E focar os outros países podem se fazer o focar protocolo em fazer as guias clínicos, dependendo das recomendações aceitadas pelos diferentes atores, se focar em como fazer essa implementação especificamente. Esse é um exemplo dos colegas de El Salvador. Vocês podem ver que há muitos guias, muitos temas de doenças não transmissíveis e muitos feitos em anos recentes. Vamos ver alguns exemplos a esse respeito. Finalmente, essa é
a tabela que desenvolvimos. Como vocês veem aqui, o círculo de iniciativa industrial, há uma parte que é mais associada à avaliação, ao monitoramento que nós estamos fazendo. Com base nessas 8 doenças, condições mostradas pelos jornais no início, hipertensão, diabetes, doença renal, obesidade, etc., etc., nós vamos lá procurar cada um dos documentos regulamentários, guias, protocolos dos países e primeiro avaliamos, identificamos se essa informação estava disponível, se vocês identificam algum guia nacional, esses são em nível nacional, dos Ministérios de Saúde, das agências públicas em nível nacional. Se estiver faltando algum, nós podemos incorporá-los, mas com isso vamos ter uma ideia do que temos na região e do que está faltando. O seguinte, por gentileza, o segundo exercício, que é mais interessante, nós vamos lá ver que temos quase que 250 recomendações nessas doenças. E dessas doenças, olhamos em cada um desses documentos, em cada país, como era o alinhamento com as recomendações que tínhamos com base na evidência na organização e no pacote da OMS, ou em algum outro padrão de desenvolvimento que estamos apoiando na região. E vocês podem ver em verde, primeiro, podem ver quais são os países com guias. Quão alinhados estão esses guias com as recomendações da organização? Em verde vem o alinhamento e em cinza vem o documento ou algumas recomendações de um guia específico ou que não foram desenvolvidas. Em amarelo, que há concordância parcial, alinhamento, concordância parcial, e em vermelho, há recomendações que são um pouco diferentes, ou diferentes das que estamos recomendando especificamente. E vocês veem que há uma concordância importante numa boa parte dos temas. Também podem ver onde há mais guias, mais recomendações, onde há menos, e onde deveríamos focar o nosso esforço de trabalho colaborativo para desenvolver recomendações nesses países. E provavelmente onde devemos verificar para ver as diferenças sem alinhamento. Aqui é devido a essas diferenças, se são oportunidades de melhora ou são simplesmente diferenças devido às abordagens nas populações ou nos planos de ação. Mas isso vai nos dar um olhar muito específico do que está acontecendo. Seguinte, essa é uma tabela também disponível nos links apresentados pelos jornais. Finalmente, a tomada de decisões precisa de um In the ecossistema. links presented by Jonas, Se requiere institucionalizar la evidencia. Precisamos institucionalizar. Creo que hubo un problema ahí con no sé, con el canal. Hay una gran cantidad de recomendaciones disponibles para que sean contextualizadas por los países y la OPS ofrece cooperación técnica a este ecosistema para que los países sean mais rapidamente. Desse ecossistema para que os países possam incorporar isso mais rapidamente na iniciativa. Bom, eu estou finalizando aqui. Desculpem que eu levei mais um pouco do que estava previsto. Muito obrigado, Ludovic. Eu acho que ficou claro a riqueza de recursos disponíveis em nível regional e a oportunidade de compartilhá-los, porque o esforço de desenvolver essas ferramentas que são chave para gerar a melhora no atendimento é importante. Portanto, procurar parcerias, construir coletivamente, compartilhar recursos. Eu acho que tudo isso é chave e é um dos objetivos para ter essas ferramentas rigorosas. Agora vamos passar à seguinte apresentação, que é muito interessante, porque é um exercício de transferir o que é o guia, a recomendação, através da via clínica. E nós temos o modelo de hacks na região das Américas, com implementação em vários países, com um nível de sucesso muito importante, intervenção multicomponente central de atendimento primário,
pela via clínica. Temos a participação de um membro da equipe HEART das Américas, doutor Andrés Ocende, que vai compartilhar essa perspectiva regional no modelo HEART. Muito obrigado, Jonas. Eu gostaria de cumprimentar a todos os colegas que estão participando desse webinário. Poderiam confirmar, por favor, que estão vendo a apresentação em modo apresentação? Muito bem. Eu vou retomar as palavras do Dr. Harris, porque eu gostaria de reforçar que as doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, também as doenças renais, todas as doenças que têm em comum a aterosclerose, a doença da arte vascular, são a principal causa de morte por doença em nível mundial. Essas doenças são produzidas por diferentes fatores de risco. Muitos de vocês já conhecem eles muito bem, mas o peso relativo desses riscos é diferente e tem a ver fundamentalmente com a prevalência de cada uma dessas condições na população. Nesse gráfico, vemos o peso da hipertensão como fator de risco para a mortalidade de causa cardiovascular, que é superior aos outros fatores de risco. Isso quer dizer que devemos ter uma abordagem integral, mas a porta de entrada que vai ter mais vantagem para chegar a essas populações é a hipertensão arterial. E por isso, HEART usa a hipertensão arterial como porta de ingresso, porque é uma urgência em relação às doenças cardiovasculares. Qual é essa urgência? A tendência descendente da mortalidade observada nas últimas décadas está ficando cada vez mais lenta. E se nós repararmos nessa tendência nesses últimos 30 anos, como pode ser visto nesse gráfico, e no que aconteceu na última década, conseguimos ver que uma grande proporção dos países que antes estavam do lado da tabela, quer dizer que ano após ano, a mortalidade por doenças cardiovasculares estava sendo reduzida numa porcentagem não desprezível nos países, agora passaram a outra metade desse gráfico. E neles, a mortalidade por doenças cardiovasculares começou a aumentar. Como eu já disse, se tomarmos as primeiras causas, as primeiras 10 causas de mortalidade e discapacidade, vemos que a doença cardiovascular, a doença renal, cardiovascular, cerebrovascular, tudo que tem a ver como nexo à hipertensão, a doença vascular, cleosclerótica, está gerando a maior carga nesse problema. E, finalmente, como podem ver nesse gráfico embaixo à direita, as trajetórias atuais dessas tendências estão longe de alcançar as metas propostas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030. Então, há uma urgência, mas a boa notícia é que também temos uma oportunidade. Analisando a informação de mortalidade dos 205 países na região durante 3 anos e somando a análise da hipertensão dos pacientes com hipertensão controlados na região, vemos uma correlação muito importante e uma correlação inversa. O que quer dizer isso? Que por cada ponto percentual que possa ser incrementado no controle da hipertensão na população, podemos esperar um impacto de quase que 3% da redução da mortalidade por doenças do coração e mais de 12% da mortalidade por acidente cerebrovascular. Então, se nós queremos chegar a uma meta que poderia parecer um desafio, mas que ao mesmo tempo é muito conservadora e que está associada ao diagnóstico e à cobertura de pelo menos 80% dos pacientes com hipertensão, tratar pelo menos 80% daqueles que têm
20% daqueles que têm diagnóstico controlar pelo menos 80%. Isso significaria passar de um pouco mais do 30% do controle da hipertensão na população atual a mais dos 50%. Evidentemente, como eu já disse, isso poderia parecer conservador, porque ficaria quase que a metade dos pacientes sem controle, mas o incremento seria tão significativo que poderíamos estar economizando mais de 4 mortes prematuras causadas por essas doenças. E se levarmos em conta que podemos esperar entre 5 e 7 eventos cardiovasculares não fatais, quer dizer que o paciente adoece, mas não morre, podemos, com essa ação, evitar por volta de 3 milhões de eventos não fatais. Os resultados na região são muito diferentes, dependendo dos países. Nesse gráfico, vemos aqui os diferentes tratamentos para hipertensão arterial. Isso quer dizer que o lado vermelho intenso mostra as pessoas que não sabem que são hipertensas. No vermelho mais claro, vemos as pessoas que, mesmo conhecendo a sua condição, não recebem tratamento. Na nossa região, essa é a mais baixa, a ver, essa mais baixa no mundo todo. Quer dizer que os pacientes, uma vez diagnosticados, têm um bom acesso ao tratamento. No entanto, a qualidade desse tratamento faz com que por volta da metade dos pacientes diagnosticados e tratados não cheguem ao controle. E são esses que estão aqui nessas barras verde claras e nessas barras verde escuro, os pacientes diagnosticados e tratados e controlados. Queremos ver que cresçam na maior medida possível. Como vocês podem ver ou podemos interpretar, o diagnóstico é uma brecha no acesso à saúde, aí é onde nós temos que trabalhar, e a falta de controle é uma brecha na qualidade na prestação de serviços de saúde. E por isso que Hearts tem uma abordagem no sistema de saúde, porque se o sistema de saúde funcionar como vocês conseguem ver nesse slide, será impossível que a hipertensão e que o controle da hipertensão melhore se nós não focarmos nos médicos especialistas. É por isso que, como o Jonas já disse, é muito importante o atendimento primário de saúde como território principal para a implementação dessas ações. E Hearts das Américas é um programa representante da Organização Mundial da Saúde para adaptação regional nas Américas para prevenção integral das doenças cardiovasculares e tem características muito especiais, contrárias às características tradicionais, estão gerando uma mudança na maioria dos países da região, como vamos ver com o exemplo de El Salvador. E em relação ao que Ludovic disse sobre a importância de ter esse instrumento de casos da evidência Hearts, também promoveu uma via clínica para o tratamento integral da hipertensão e do risco cardiovascular. Essa via clínica resume em um formato de apenas uma página protocolos para o diagnóstico da hipertensão, para avaliação, tratamento do risco cardiovascular, para o tratamento de condições concomitantes, como lípidos, no contexto da valoração do risco, ou administração de aspirina, em aqueles pacientes que já tiveram um evento cardiovascular, e também temos no coração desse documento um protocolo de tratamento padronizado, com intervenções farmacológicas e não farmacológicas explicadas de maneira muito simples, definindo medicamentos, doses específicas, intervalos de intensificação de terapias específicos para redução da inércia clínica e da variabilidade inapropriada da prática. Na base da via clínica também encontramos outros protocolos incorporados baseados na evidência, baseados no guia da hipertensão do OMS para o acompanhamento dos pacientes que já conseguiram ter um controle dos seus números de hipertensão e também outras recomendações associadas à aderência, à prescrição de medicação por períodos prolongados e, finalmente,
Nessa transversalidade, também temos as doenças transmissíveis, não transmissíveis, e uma tabela para promover a imunização na população adulta, onde já sabemos que há brechas muito grandes, tanto para vacinação anti-influenza, vacinação anti-pneumococos, e não tanto para a vacinação anti-Covid devido à pandemia, mas também entendendo as estratégias de vacinação como reforço para a prevenção cardiovascular, porque esses pacientes morrem devido a complicações cardiovasculares e a evidência é clara em relação aos benefícios da vacina anti-influenza, anti-pneumococo. Esse modelo da via clínica foi muito bem sucedido, foi adotado, foi adaptado por 18 países na região das Américas e vamos ver agora o exemplo de El Salvador. Finalmente, gostaria também de mencionar em relação ao que disse Ludovic, temos o guia de prática clínica, temos os protocolos e uma via clínica. Por que uma via clínica é importante se temos a evidência, o guia e os protocolos? Porque cada um tem o seu lugar nessa caminhada para uma melhora da qualidade dos serviços de saúde. As vias clínicas são necessárias devido à evidência disponível, que é muito grande, e preparar esse detalhe e ver o que realmente funciona, quais são os benefícios, os riscos aceitáveis, é necessário. Então, nesse sentido, ter guias de prática clínica que sejam de alta qualidade, que sigam uma metodologia padronizada, como a metodologia GREY, é o quadro onde vão se para apoiar o restante das ferramentas. Mas por que precisamos das vias clínicas? Porque as vias de prática clínica normalmente têm uma abordagem mais vertical, exaustiva, e um guia de hipertensão, por exemplo, pode levar recomendações para o diagnóstico e tratamento de condições muito menos prevalentes, como a hipertensão secundária. Por outro lado, normalmente também são muito extensas e têm uma linguagem muito mais científica e acadêmica. Os protocolos padronizam essas recomendações, a implementação dessas recomendações baseadas na evidência, mas persistem vendo uma parte do problema com uma abordagem mais vertical. A vantagem das vias clínicas é que consideram protocolos padronizados, baseados na evidência, mas também são integrados no sistema de saúde com uma lógica programática, onde vocês poderão encontrar diferentes protocolos na mesma página, apoiados por diferentes guias de prática clínica, não apenas para a hipertensão, mas também para a prevenção primária, prevenção secundária, vacinações, diabetes e outros. No entanto, mesmo a via clínica tendo chegado a uma abordagem muito ampla, ainda fica pendente a resposta efetiva à pergunta La da response to Perdón, multiple ¿se me mete la traducción? morbidity. Hola, ok. Bueno, ¿cómo dar una respuesta So, efectiva a la how to provide effective Perdón, pero response? estoy escuchando la traducción de inglés en el canal principal. No sé qué habrá pasado. Bueno, entonces, aquí la iniciativa Mejor Atención para iniciativa, melhor atendimento para as doenças não transmissíveis, entra en juego la é integración de onde consideramos a integração de HEARTS com outras integrações, como um grupo de riscos cardiorrenal, metabólicos, inflamatórios e outros, e onde também procuramos integrar a abordagem dentro dos serviços de saúde, de condições que normalmente têm um nível de intervenção mais regulamentário, como o tabagismo ou a obesidade. Para isso, nós lançamos um projeto HEARTS
2.0 para levar a via clínica de HEART a para um próximo nível e estamos trabalhando junto com a unidade liderada pelo Ludovic para ter um impacto e fortalecer a via clínica com a melhor evidência disponível. É um processo de 3 etapas que foram selecionadas com uma lógica de saúde pública, intervenções candidatas para avaliar os ministérios de saúde sobre a disponibilidade e possibilidade de implementação, mesmo como a identificação de barreiras. E isso poderia ser uma realidade no atendimento primário, finalmente para fazer um processo de revisão exaustiva da evidência e consenso em relação às intervenções que serão inclusas. As publicações de cada uma dessas etapas estão disponíveis com livre acesso para todos aqueles que queiram fazer a consulta. E também temos outras 2 iniciativas que estamos implementando, focados em transformar o modelo de atendimento, a iniciativa da farmácia de Hertz para fortalecer as farmácias, a função do farmacêutico dentro da equipe de atendimento e a iniciativa de trabalho baseado nas equipes, onde precisamos uma maior participação do pessoal de enfermagem, das farmácias, os trabalhadores comunitários de saúde, no acompanhamento e intensificação do tratamento, seguindo um protocolo como estabelecido no Guia de Tratamento Farmacológico da OMS. Eu gostaria de finalizar aqui. Agradeço a atenção. Jornais, você tem a palavra. Muito obrigado, Andrés, por essa apresentação tão clara e muito ampla. Parece uma explicação que parece ser muito simples para um processo que é muito complexo, para conhecer o sucesso dos países. Agora vamos ouvir a experiência de El Salvador. Dr. Matias Villatoro tem a palavra. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de participar, compartilhando a nossa experiência no país. Por favor, poderiam colocar a minha apresentação na tela. Muito obrigado. Aqui, vamos seguir os passos que já foram estabelecidos pelo Dr. Ludovic e Dr. Rossendi. Nós temos aplicado esse guia e adaptamos alguns. Por favor, en ese sentido, lo que yo voy a presentarles es cómo lo hicimos. En primer lugar, decirles a ustedes que el estado de la O implementación de estado da implementação de HEART em El Salvador HEART foi implementado em nível nacional no Sistema Nacional Integrado de Saúde. Em El Salvador, temos vários prestadores de serviços de saúde, entre eles o Serviço de Saúde Pública, que é oferecido pelo Ministério de Saúde, o Serviço de Saúde Assegurado, que é oferecido pelas instituições da Segurança Social, e há uma pequena porcentagem de 15% que é oferecido pelo privado. Essa estratégia foi implementada em 4 fases em El Salvador, tendo uma cobertura nacional em todos os serviços de saúde, desde o primeiro até o 3º nível de saúde, usando um mesmo guia, um mesmo protocolo para o acompanhamento, beneficiando ao redor de 2,3 milhões de habitantes. Seguinte, por favor. Qual foi o roteiro para a implementação da estratégia? Nós primeiro formalizamos o compromisso da implementação HEART, com a cooperação técnica, com a OPAS e também em parceria com o Banco Mundial, o BID, para a implementação da estratégia, porque, como vocês sabem, os alinhamentos para fortalecer os serviços de saúde precisa também da cooperação financeira para
acelerar esse processo. Nós formamos a equipe implementadora oficializada pela máxima autoridade no nosso país, com compromisso político de alto nível, o ministro de Saúde como entidade principal, e essa equipe pertence à Comissão Nacional de Doenças Não Transmissíveis, uma comissão multissetorial e intersetorial, com a participação de todos os prestadores de serviços de saúde do setor acadêmico e das organizações da sociedade civil. Mais um passo que tivemos de 2021 a 2022, nós iniciamos com a quinta corte dos países, e de agosto de 2021 a janeiro de 2022, tivemos vários passos que já foram descritos pelos doutores previamente. Primeiro, tivemos a elaboração de um plano de implementação da estratégia pela equipe implementadora, com a participação do Sistema Integrado de Saúde, e tivemos também várias modificações, principalmente a incorporação de novas tecnologias nas nossas listas oficiais, como, por exemplo, tensiômetros digitais validados, que não tínhamos, os antihipertensivos combinados de dose única, uso descentralizado de estalinas, isso combinado com o primeiro nível de atenção. E dentro desse planejamento também tivemos a elaboração e impressão da via clínica pela equipe implementadora, esse guia clínico, em coordenação com as entidades das vias clínicas em El Salvador, que é o Instituto Nacional de Saúde em El Salvador. Nós começamos com uma priorização realizada pelo Instituto Nacional de Saúde, e esse instituto começou com o grupo de desenvolvimento, que tem um grupo temático com especialistas do Sistema Nacional Integrado de Saúde, e também tem uma equipe metodológica que foi capacitada pela OPAS e assessorada pela OMS, pela OPAS. E, como o Dr. Ludwig também disse, eles participaram e também assessoraram esse processo. Na elaboração do guia clínico, também tivemos o painel de especialistas, e nesse painel de especialistas tivemos a representação também dos pacientes, dos usuários, e como já foi explicado, essa metodologia foi a metodologia HEART. Após a preparação desse guia clínico, dessa via clínica e esse modelo no nosso sistema de informação do Ministério de Saúde e dos outros prestadores, nós iniciamos o processo de capacitação. Nesse processo de capacitação, fomos capacitados primeiro pela OPAS para os passos a serem seguidos nesse processo da padronização do guia clínico, e assim foi completada a padronização da via clínica com a equipe implementadora de HEART nos países. Isso foi feito em fevereiro de 2022, e com essa via clínica padronizada e preparada, iniciamos o treinamento do pessoal multidisciplinário nas 5 regiões do país. Isso envolveu um grande desafio devido à mudança de paradigma nos nossos profissionais de saúde para a abordagem integral da hipertensão arterial e as doenças cardiovasculares no nosso país. Desde outubro de 2023, tivemos capacitação em campo, tivemos avaliação da qualidade da implementação HEART, e desde o início incorporamos também dentro da abordagem integral da hipertensão arterial, como porta de ingresso à hipertensão arterial, mas sem esquecer a diabetes, a epidemia importante de saúde pública no nosso país. Nesse sentido, um dos temas importantes que gostaríamos de compartilhar é o alinhamento do quadro estratégico de saúde implementado em El Salvador. Com isso, também a redução de mortalidade prematura, a aparição de novos casos, eu estou falando dos planos. Esse foi o instrumento que utilizamos, que é recomendado pela equipe HEART da OPS.
da OPAS, que continuamos avaliando com a equipe técnica, avaliadores, 34 itens nessa lista de checklist. Pode ver o componente que são para confirmar a implementação da via clínica, o tratamento de hipertensão arterial e também avaliar como vamos ver o risco cardiovascular e o objetivo da apresentação, mas dizer que está à disposição o instrumento por parte da equipe HEART da OPAS. Aqui podem ver a guia técnica de HEART. No Salvador está vinculado os impulsores que apresentou o Andrés Rossendi. Nessa via clínica temos realizada, adaptada ao Salvador, os 3 componentes que já apresentou o Dr. Rossendi. Aqui no componente A, vamos ver o que vamos utilizar para tamizar, porque é para a precisão da medição da pressão arterial. Seguindo os 8 passos, vamos avaliar o risco cardiovascular. Com qual instrumento vamos avaliar? Qual instrumento está já na história clínica eletrônica, nos nossos computadores, para ser uso da CardioCal. Depois, o protocolo de tratamento, que tem o tratamento não farmacológico e o tratamento farmacológico baseado em passo para intensificação do tratamento e a continuidade do paciente, o segmento, cuidado baseado em equipes com distribuição de funções específicas, no caso de promotor de saúde, para tomada de pressão arterial, o médico que prescreve o tratamento, um componente importante de sistemas de monitoramento de avaliação da qualidade. Aqui vem como integramos as ferramentas, a guia clínica baseada em evidência, fizemos a adaptação apoiado pela OPAS, fazer a nossa guia clínica e depois dar um marco jurídico de caráter obrigatório ao nosso país. Estabelecemos um alinhamento técnico para abordagem integrada para a implementação de diabetes, doença renal crônica, e assinada pelo ministro de Saúde para se tornar obrigatório para o cumprimento do Sistema Integrado de Saúde. Fizemos isso com diabetes com doença renal e a abordagem do câncer cervicuterino. Podem ver o protocolo de tratamento estandarizado, alinhado da OPAS, diabetes, doença renal, prevenção, problemas secundários, promover a melhoria e a qualidade, promover a equidade e transparência e empoderar os pacientes. Podem ver aqui nas fotos que coloquei assistência numa parte técnica, num local de saúde, onde os pacientes tenham acesso no banner para ver os passos, como será tomada a pressão arterial e o esquema de tratamento que vai se estabelecer. A via clínica foi institucionalizada, prestadores de serviços de saúde. A seguinte, por favor, o resultado que tivemos da implementação, que passamos de um índice de madurez de menor de 7,21 avaliáveis até 15,8 já do índice de madurez. Estamos a um nível alto de implementação, com tensiômetros validados. Isso permitiu ter quais são nossas limitações e qual é o estado. A seguinte, por favor, podemos ver como passamos o controle populacional de hipertensão arterial de 17,9% a 36,4%. Foi um estado de avanço muito importante. Seguinte, onde conseguimos ver que 72% dos pacientes podem estar controlados. Revertimos a mortalidade prematura entre 30 e 70 anos no El Salvador, diminuindo 10% comparado com 2019. A seguinte, revertimos a tendência da mortalidade por doença cardiovascular comparado com 2019, diminuiu 14% e diabetes 18,5%. Como podem ver, apresentamos de forma resumida os resultados que tivemos e a folha de rota que
seguimos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Acho que o fluxo natural do conceptual que apresentou o Dr. Ludovico Marco Regional e agora como isso é feito realidade e o impacto na população é referente para os mais de 450 participantes que estão no webinar e que estarão nos próximos meses na atividade. Muito importante, agradecemos a generosidade de compartilhar a experiência do El Salvador com experiências de acelerar processos similares entre todos e gerar uma melhor atenção para as ENTs. Como mencionamos, as mais relevantes, importantes, carga do âmbito cardiovascular, metabólico renal, mas um outro dos temas muito relevantes é a doença respiratória crônica. E temos a oportunidade de conhecer a experiência, o esforço que levam também processos de muitos anos, desenvolvimento e cooperação técnica, também conosco, com a OPS, com a OPAS desde Paraguai. Para isso, temos a doutora Cíntia Ayala, coordenadora de controle de tabaquismo e doenças respiratórias crônicas do Ministério de Saúde de Paraguai. Muito obrigado por estar aqui compartilhando a sua experiência. Doutora Ayala, por favor. Oi, boa tarde, conseguem me ouvir? Puede ser que tenga dos dispositivos Acho que tem dois dispositivos conectados e por isso está se ouvindo um eco. Consegui me ouvir melhor agora? Acho que sim. Pode ficar mais perto do microfone, por favor? Melhorou. Eu sou a doutora Cíntia Ayala. Aqui podem ver, vamos falar sobre nossa experiência na elaboração e atualização de guias GREI. Nosso trabalho começou desde o Programa Nacional de Controle de Tabaquismo, que depende da Direção Nacional, Direção Geral de Vigilância de Doenças Não Transmissíveis do Ministério da Saúde, que, como falou o colega da apresentação anterior, também nós temos o que marcamos na população, chegamos até 70% da população. Quer dizer, o que temos é um trabalho baseado em base a esse trabalho é chamado de carga pública, que implica o tabaquismo em Paraguai. E a partir do estudo feito no 2023, vimos que 13,7% dos nossos pacientes que morrem é por doenças relacionadas ao tabaquismo. 4.500 mortes no ano, 43.144 casos de pacientes com doenças pulmonares, doenças cardiovasculares, câncer. Também temos o custo econômico do que significa o tabaquismo, que para a saúde pública não está mais de 300 milhões de dólares. Também empresas pela ausência laboral de mais de 160 milhões de dólares. Também tem um gasto relacionado à família que quer cuidar ao paciente com discapacidade, porque todo paciente com doença pulmonar respiratória ou algum tipo de doença relacionada precisa de ajuda da família. Nessa diapositiva que a gente vê que, sendo o tabaquismo uma doença transversal a outras doenças, temos 21.500 pacientes com diabetes. Essa diabetes está relacionada também ao tabaquismo. Temos 8.900 pacientes com EPOC. 8.640 pacientes com doenças cardiovasculares. Também temos 1.300 pacientes com pneumonia, 1.383 pacientes com doenças cerebrais, 755 com câncer de pulmão e 732 pacientes com câncer de outros
localizações. Bueno, y en esta diapositiva lo Bom, que nessa tenemos diapositiva es que a gente la tem cantidad de é a muertes quantidade de relacionadas mortes al relacionadas ao Como tabaquismo. ven, la primera causa de muerte Pode del ver que a primeira tabaquismo são doenças enfermedades cardíacas, cardíacas, 2.265 com casos. Luego las 1.265 casos. enfermedades pulmonares, con Depois as doenças 845 pulmonares, com casos. 845 Tenemos el casos. cáncer de pulmón en tercer Depois o lugar. câncer de A las pulmão, em enfermedades terceiro relacionadas al lugar, tabaquismo doenças pasivo, relacionadas ao tabaquismo a otros passivo, cánceres también, outros accidentes cânceres também, acidentes cerebrovasculares, y pneumonia e La diabetes. siguiente, por favor. A seguinte, por favor. Bueno, y con todo eso en mente, Com lo tudo que isso, necesitamos definimos trabajar que para precisamos trabalhar desarrollar una guía para desenvolver uma que guia nos ayude sobre todo que a ajude estandarizar especialmente a el estandarizar de o manejo las enfermedades das pulmonares. doenças ¿Para qué? pulmonares, Para reducir las disparidades para reduzir y as asegurando diferenças un abordaje e sobre todo garantir uma sistemático y abordagem transparente en la evaluación de la especialmente calidad sistemático e transparente na qualidade da evidencia e a de las solidez recomendaciones. das recomendações. Acá, bueno, descubrimos de que era Aqui, muy bom, importante descobrimos que é muito priorizar la importante implementación priorizar a del implementação do critério prevención, de y en prevenção, donde definimos de que e é aqui aparte onde de una definimos que, guía além de uma clínica guia para clínica las enfermedades pulmonares para as obstructivas doenças crónicas, también pulmonares necesitábamos una guía crônicas, para la precisamos sensación também uma guia para a siguiente. sensação tabática. Y en ese momento lo que decidimos Nesse hacer momento, o es que decidimos adaptar fazer é las guías que habían adaptar salido as guias que recientemente saíram de la recentemente OPS, las da guías de OPS, sensación as tabática. guias de Y entonces acá sensação nos tabática. enfrentamos a un gran Então, aqui problema de salud enfrentamos um pública grande problema a de nivel saúde mundial. pública a nível mundial, Y bueno, nos pusimos en esto. que, bom, colocamos Según un aqui. estudio, Segundo um se descubrió de que, estudo, bueno, una parte descobrimos significativa de que uma los parte médicos significativa reporta dos no médicos sentirse reporta não lo sentir suficientemente o capacitado suficientemente para realizar capacitado para consultas realizar orientadas consultas para dejar de fumar, ¿no? orientadas para Y parar eso de subraya fumar. la necesidad de E isso fortalecer los destaca a servicios de necessidade de formación fortalecer en os serviços ese de ámbito. formação nesse La âmbito. siguiente, por favor. A seguinte, por favor. En esta diapositiva lo que vemos es cómo fue Paraguay Nessa diapositiva evolucionando en vemos cuanto a como la foi Paraguai elaboración de evoluindo las enquanto guías a de elaboração no elaboración de 2022 las com guías a de elaboração práctica de clínica guias de para prática enfermedades clínica para doenças para respiratórias, enfermedades renales. La siguiente para guía en el doenças renais. A 2023 seguinte guia no es del tratamiento 2023, que é integral de do la tratamento obesidad. integral Y da ya en el obesidade. 2025 No lanzamos dos guías, 2025, la de lançamos enfermedades duas respiratorias guias, as crónicas doenças y la de respiratórias sensación crônicas tabáquica. e a de sensação Siguiente, por favor. tabática. A seguinte, por favor. Bueno, y acá lo que Bom, tenemos aqui o que es temos é cómo es el proceso como é feito o tanto de processo tanto actualización de una de guía clínica atualização como de uma guia elaboración clínica, de una como guía de clínica valoração siguiendo de uma guia el clínica sistema de Gray. seguindo Tenemos varias o etapas sistema de Gray. Temos cronometradas. várias etapas En la primera parte, cronometradas. que Na sería la primeira parte, que seria a actualización atualização con la formación com a de los formação profesionales dos especializados, profissionais especializados, investigadores, pesquisadores, profesionales profissionais formados bajo el formados sistema de sobre o Gray, sistema de Gray, miembros del Ministerio de Salud, membros do incluidos Ministério de los Saúde, economistas, incluídos que os nos van a ayudar. economistas, que são Ahí quem lo que se hizo ajudará. inicialmente fue una revisión y Se validez fez uma de las revisão e validez das guias guías anteriores. Eso fue primero un trabajo Esse foi primeiro um metodológico. trabalho Después lo que metodológico, se hizo fue depois se una fez conformación del uma panel de conformação expertos que do iban a trabajar, painel de y acá expertos la declaración que de iam conflictos trabalhar de a intereses, declaração de conflitos de y ya interesses. en una siguiente etapa, E una numa formación seguinte clínica, etapa, uma una formação revisión clínica, clínica de uma las guías. revisão clínica das guias. La siguiente etapa fue A seguinte determinar etapa foi determinar definición a de alcance, definição de los alcance objetivos de esta guía. e os Para objetivos. nosotros, el Para alcance, nós, o el alcance objetivo era e o objetivo era detectar pacientes com detectar enfermedad pacientes com pulmonar doença obstructiva pulmonar crónica obstrutiva y crônica e detectar pacientes fumadores. fumadores. Então, essas guias estavam orientadas a pacientes de mais de 18 anos, estavam para todos os níveis de atenção, desde APS e hospitais especializados. Después vino la etapa de la formulación y priorización de las preguntas.
Depois veio Y acá a tenemos fase da dos formulação e priorização subetapas. das perguntas. La formulación Aqui de las temos duas preguntas a nivel subetapas, grupal a formulação das en- perguntas em nível grupal, que se realizó en que foi forma realizado de presencial. maneira Y luego presencial, fue la priorización e de las logo preguntas que se tivemos hizo a de forma priorização das online. perguntas En la siguiente online. etapa se Na seguinte priorizaron estas etapa, preguntas priorizamos y estas la perguntas también e los também resultados os resultados probables, ¿verdad? prováveis. Entonces, acá lo que se hizo fue O que establecer esta fizemos priorización de aqui forma foi o individual a través de una encuesta estabelecimento online. e priorização de Luego llegó maneira la parte de la individual búsqueda através de de um questionário distintas online. evidencias Depois tivemos encontradas. a A nivel busca nacional también em se nível buscó nacional, também tivemos Luego ya essa llegamos con la generación essa de las via, recomendaciones logo chegamos à y después geração por das fin la recomendações difusión de las e guías. logo a Siguiente, por favor. discussão, a difusão do guia. Aquí ven la línea de tiempo en cuanto a la Aqui vemos elaboración dos para la guía de guias, POC y foram las guías de tempos tabaquismo. superpostos para os Comenzamos más guias o de menos POC en e os marzo guias del de año pasado, tabagismo. Começamos em creando el março grupo no ano passado, desarrollador. criando o grupo Luego ya en de abril, desenvolvimento las e logo em preguntas abril, pico, um en mês após, septiembre la as revisión perguntas pico, em sistemática setembro, a y revisão la búsqueda de sistemática, evidencia a local. busca de evidência Después ya local. tenemos las Depois conclusiones temos as y conclusões la formación del e a panel formação de do expertos. painel de Y una vez especialistas. que terminamos E con uma vez todo finalizado este procedimiento, todo esse se produjo el procedimento, lanzamiento de las fomos guías. para o Siguiente. lançamento dos guias. Bueno, aquí tenemos Bom, a quién iba aqui dirigida nuestras guías, el podemos ver alcance. para quem Estas estava guías están sendo dirigidas sobre todo al dirigidos os personal también de guias, salud, a los para o pessoal profesionales de de saúde, todas las para especialidades, profissionais de medicina todas as familiar, medicina interna, especialidades, medicina infectología, no familiar, solamente interna, infectología, también infectologia, não psicólogos, apenas fisioterapeutas, pneumologia, mas também enfermeras, psicologia, psiquiatras, psiquiatria, trabajadores enfermagem, sociales y todos los que estaban involucrados en todos los fisioterapistas, niveles de trabalho atención. social e todos aqueles Y estas envolvidos em outras guías pretenden, por disciplinas supuesto, ser associadas à utilizadas por ANT, tomadores em de todos os decisión níveis de y de miembros de atendimento. entidades E esses guias gubernamentales vão con ser el fin de usados pelos tomadores de facilitar el proceso decisões de e membros das implementación, entidades sobre todo governamentais para estandarizado. facilitar o processo de implementação Siguiente. padronizado. Y aquí ven, tenemos nuestras dos guías. Aqui Para el temos os proceso de nossos dois guias implementación, para o processo tenemos da unas guías implementação. impresas, Temos los links e embaixo vemos las os guías links que se para os encuentran en las guias páginas del Ministerio que de Salud. podem ser acessados nos sites do Ministério de Saúde. Para que estas guías puedan ser utilizadas y que tengan validez y que tengan la fuerza Para que de esses guias possam ser utilización como usados servicio a e nivel tenham nacional, uma necesitamos que estas guías validade e a sean força de validadas por uso em todos os por el serviços em nível Ministerio, y nacional, esto lo precisamos da hace validação pelo a través de una Ministério. resolución, E isso foi feito tanto la através de guía uma de POC resolução, como las tanto guías para o de guia de EPOC cesación como tabáquica. Ya para o tenemos guia el trabajo. de En la siguiente, por favor. cessação tabágica. Otra cosa importante Mas um outro a la aspecto elaboración de las importante guías na fue definir elaboração dos cómo haríamos el guias diagnóstico y qué é o hacer ante las diagnóstico diferentes e o que situaciones geopolíticas. fazer Y lo que ven perante as en diferentes el extremo situações derecho de la geopolíticas. À diapositiva direita do quiénes son los slide, pacientes vemos que pueden quem tener são os una enfermedad pacientes que pulmonar poderiam obstructiva ter uma crónica o la doença LOTRIP pulmonar de obstrutiva diagnóstico crônica, y qué hacer de hasta diagnóstico, e o lograr que fazer llegar al até chegar correcto tratamiento del ao paciente. tratamento Siguiente. certo para esse paciente. Y lo importante, aparte del diagnóstico Além de um diagnóstico diagnóstico clínico, el diagnóstico clínico, por espirometría, que es o el diagnóstico estándar, por y espirometria, con eso que é necesitamos tratar. o Y bueno, diagnóstico nosotros padrão. O contamos que fazemos con com isso todos los e medicamentos vemos esenciales a como nivel podemos ministerio, tratá-lo? por Vemos lo menos todos os en el área de medicamentos EPOC, como essenciais em verán nível do en la Ministério, pelo siguiente menos para a diapositiva. área de EPOC, como vem aqui. En esta, lo mismo que para EPOC, vemos la Aqui, como resolución que para a era EPOC, importante para vemos a poder resolução que era importante implementar estos para todos nuestros niveles de implementar atención. todos os nossos níveis de Siguiente. atendimento. Y lo mismo, un E aqui o algoritmo mesmo, de detección de pacientes que um fuman algoritmo de de detecção de determinar pacientes en qué grado de fumantes la
para determinar o nível da evolução do tabagismo para poder ajudá-lo a parar de fumar. Y acá en este sentido, E aqui, en cuanto a la medicación, no contamos em con relação todas las aos medicamentos, não temos contamos todos os con medicamentos, bupropión y nicotina temos en Probion, spray. No nicotina em hacemos spray, vareniclina ni não los otros temos tipos de veritina nicotina e outros porque tipos no de contamos con nicotina, porque representación não temos aquí en Paraguay. representação Entonces, aqui lo no que sí les Paraguai. podemos ofrecer es el Podemos, bupropión no y la entanto, nicotina en spray. oferecer o bupropion e a nicotina em spray. Bueno, Bom, y como en cesación tabáquica, e no todos los pacientes como están dispuestos a dejar de nem fumar, todos os pacientes es una querem de las parar de adiciones fumar, más porque importantes uma das y fuertes. adições mais importantes e Entonces, lo mais primero que se fortes, hace es o primeiro determinar que é dónde feito estamos é con el paciente. determinar onde Para eso estamos com o averiguamos si paciente. fuma, E para isso aconsejamos que debe vamos dejar de perguntar fumar. se fuma, vamos En este momento aconselhá-lo del para parar de aconsejar dejar fumar. de fumar, Na hora de podemos aconselhá-lo para parar de asistir fumar, também a su proceso podemos para dejar de fumar y acompanhar o ayudarnos con processo, acompanhá-lo medicación, no trabajo seu processo para con parar de psicólogos, fumar, vamos nutricionistas, bueno, en ajudá-lo mi caso com también trabalhos, com psiquiatras, ayudan psicólogos, nutricionistas, em alguns casos dependiendo também com a ajuda de cómo encontramos al psiquiatras, paciente dependendo da y sobre todo situação lo que do se puede paciente, realizar y lo que vamos a principalmente em hacer relação ao el que pode ser acompañamiento. feito, Siguiente. e isso também envolve o acompanhamento. Como no todos los pacientes están dispuestos a Nem dejar de todos os fumar, tenemos pacientes estão varias dispostos a alternativas parar de para fumar, e ayudarles, por isso que que temos no várias necesariamente será en alternativas una para sola ajudá-los. consulta. E isso não será Tenemos la feito apenas em metodología de uma 5R consulta, que con temos a con la metodologia relevancia para dos dejar de cinco fumar, los R's, riesgos com a de fumar, relevância las para parar de fumar, os recompensas al dejar de riscos, as fumar. recompensas, quando También se tenemos que para de enfrentar las fumar. Também resistencias que va a poner devemos el enfrentar as paciente para dejar de fumar y resistências bueno, que o sobre todo la paciente vai colocar para repetición, parar nunca de fumar, olvidarse e que tenemos principalmente a que repetição. Não devemos enfatizar esquecer decir que hay que que dejar. não devemos nos Siguiente cansar diapositiva. de falar para o paciente de parar de fumar. Nosotros en Seguinte, Paraguay hemos no trabajado Paraguai, trabalhamos muchos años para tratar durante de que muitos las leyes anos nos para que apoyen. as Desde el año leis nos 2006 se apoiem. Desde firmó el convenio marco 2006 con foi la assinado OMS. o En convênio el año 2015 quadro conseguimos una com a primera ley OMS. para Em 2015 tivemos uma proteger al no primeira lei fumador. para proteger o Nosotros não tenemos fumante. decretos, Logo temos decretos para decretos áreas 100% para libres de humo de áreas tabaco. 100% Tenemos también livres decretos de para los tabaco. impuestos. Também Si temos bien es os cierto, no hemos decretos para logrado os conseguir impuestos impostos. hasta el Não conseguimos 70%, ainda hemos pasado de impostos. los 14% que Passamos teníamos dos hace 5 o 6 14% años a un que tínhamos há 22% 5 ou 6 anos actualmente. ao También 22% conseguimos desde el atualmente. Ministerio E de também Educación y conseguimos que o Ciencias nos Ministério de acompañe en este proyecto de Educação nos ambientes libres, acompanhe 100% libres de nesse humo, projeto con 100% livres de con un fumo, decreto. projeto Y de ellos, ambientes 100% livres de con fumos, ellos com pudimos um trabajar en el decreto, año e nós conseguimos trabalhar 2022. com eles Siguiente. no ano 2022. Bueno, ¿cuáles fueron los desafíos que encontramos? Que desafios Los encontramos desafíos no importantes. Paraguai? Primero, Tivemos de equipamiento. insumos de Esto a equipamento. nivel país, ¿verdad? Isso Las em restricciones en la nível disponibilidad nacional, de a insumos restrição na y disponibilidade de medicamentos clínicos insumos, esenciales fue medicamentos importante. clínicos essenciais, Ahora isso foi podemos importante. decir de que Agora nós los medicamentos esenciales están asegurados. podemos Los dizer que os equipamientos medicamentos essenciais están estão estando, garantidos, podemos tener en equipamentos casi todas las regiones sanitarias estão del país. disponíveis em Tenemos quase que 18 todas as regiones sanitarias, regiões 17 sanitárias do regiones país. cuentan Temos con 10 regiões espirómetros o sanitárias, centros 17 especiales regiões têm especializados para espirômetros ou hacer centros las especializados espirometrías. para fazer as espirometrias. Otro problema, los Mais retrasos en la provisión de problema, os medicamentos, atrasos eso a veces no depende fornecimento de medicamentos. Muitas vezes, de cuestiones más isso bien depende económicas de de questões nuestro sistema de salud. econômicas do Y nosso después sistema de otra saúde. cosa que sí E nosotros mais outro vimos fue la aspecto que resistencia nós al cambio vimos foi a en los resistência equipos à de salud. mudança nas equipes de saúde. Nuestros profesionales a nivel Os mundial nossos suelen trabajar en profissionais alta no presión, con mundo rutinas normalmente establecidas, trabalham y em para ellos ambientes de alta introducir pressão, com una nueva rotinas rutina estabelecidas, e para eles generaba sobre todo introduzirem uma nova incertidumbre y rotina ansiedad. gera Incluso en muchos principalmente casos producían incerteza e ansiedade, temor a e em muitos cometer casos, errores ante las medo nuevas de cometer responsabilidades. erros perante Entonces, as novas lo que vimos es la responsabilidades. Então, necesidad de aqui, la o que capacitación vimos y foi a entrenamiento necessidade de para treinar reducir esa o resistencia, pessoal para aumentando la reduzir probabilidad de essa implementación resistência, aumentando a parcial o probabilidade da incorrecta de la higiene. implementação parcial ou
Siguiente. para aumentar a implementação Como certa verán dos guias. aquí en esta diapositiva, Aqui, una de como esas conseguem ver nesse capacitaciones slide, uma das llegó a casi capacitações todo el país, chegou como a pueden ver quase que en todo este o mapa. país, como conseguem Este ver mapa nesse muestra mapa. Esse mapa, esta capacitación essa fue para capacitação capacitar a las personas que foi van a feita trabajar para en todos los capacitar niveles, as en pessoas que todo el iriam país. trabalhar Lo que em ven en todo o rojo son los país. lugares Em que han podido vermelho, ser, vemos tienen una os locais certificación que não de têm ser uma capacitadores. certificação de ser Lo que está en azul capacitadores. tienen Em 3 azul, personas que pueden onde capacitar há três a otras pessoas, há três personas. pessoas que podem Lo que capacitar está outras três en pessoas. amarillo Em son las amarelo, regiones que tienen as una regiões persona que com puede uma capacitar pessoa a que otras consegue personas. capacitar outras Y los que están pessoas. en verde son E em aquellos lugares que verde, tienen 2 personas onde há duas para pessoas capacitar a otras personas. para capacitar Siguiente. outras pessoas. También nos resultó importante Também foi importante capacitar a profesionales capacitar en profissionais estas guías, nesses en la guias, elaboración de estas guías. Y aquí na tenemos a elaboração nuestros desses 20 guias. Aqui profesionales temos os trabajando nossos para 20 poder profissionais trabalhando capacitarse. para Siguiente. se treinar. Nuestras estrategias locales, creo que ya As hablamos de nossas eso. estratégias locais, eu acho que já Fueron falamos la sobre capacitación isso. sobre Tivemos todo a capacitação que debido a nuestra situación principalmente devido geopolítica y à económica, nossa situação ese geopolítica e debe ser econômica. online. Muitas Estas vezes temos a capacitaciones capacitação online online, con el apoyo de la OPS se realizan com o apoio una da o 2 veces OPAS, al año a uma ou través del duas Programa vezes por Nacional de ano, Control de através do Tabaquismo. Programa Y Nacional en de algunas oportunidades se Tabagismo, de hace de controle de manera tabagismo, e algumas presencial. vezes também temos as capacitações. Y hasta aquí nuestra experiencia. Bom, essa foi a nossa Bien, pues experiência. muchísimas gracias, doctora Muito Ayala. obrigado, Realmente tener doutora más de Cíntia 450 participantes Ayala. Temos conectados mais de por más de 90 450 minutos, ya participantes habla conectados por del mais de interés 90 y de la minutos, riqueza falando que se ha sobre o recorrido interesse e a en riqueza este primer revisada webinar, en esta nesse actividad. primeiro webinário, nessa Y nossa antes primeira de dar la atividade. palabra a nuestros Antes colegas del de dar a Departamento de palavra Evidencia, aos nossos Inteligência para colegas do Salud y Departamento de concluir, Evidência e Inteligência yo, para Ações doctor de Saúde, panelistas, si gostaria quieren de tomar la convidar palabra, un aos último mensaje palestrantes se para gostariam los de dar uma participantes última en mensagem cuanto a qué elementos realmente consideran como para os consejos participantes críticos em en la relação aos implementación y seguimiento elementos de estas que herramientas. consideram Entonces, conselhos la clase puede críticos ser na con la doctora implementação e Ayala. acompanhamento das ferramentas. Espontáneamente, ¿cuál sería su consejo? Doutora Ayala, qual seria o Un seu consejo específico. conselho? Se poderia dar um conselho específico nesse sentido? Para nosotros como sistema de salud, lo más Para nós, importante como fue sistema de saúde, o mais al elaborar estas importante guías, nosotros foi descubrimos de que era mucho más que na fácil hora de trabajar a preparar esses nivel guias, nós reparamos que en era muito mais muchas fácil trabalhar em ocasiones nível país, trabajábamos porque muitas sectorialmente vezes y estávamos no trabalhando teníamos setorialmente, una visión sem uma visão esquematizada de cómo tratar esquematizada a un paciente. En cambio, ahora para nosotros tenemos una visión tratar un poco um más paciente. E agora temos uma global visão y sobre mais todo global estandarizada. e principalmente padronizada. Muchísimas gracias. Muito Doctor Villatoro, obrigado, doutor una reflexión final. Villatoro. Tem alguma Muchísimas reflexão gracias. final? Bueno, Muito tal vez obrigado. algunos puntos importantísimos a Provavelmente recalcar alguns pontos sería muito importantes que hay que eu que buscar gostaria de siempre el apoyo político de salientar más alto nivel para é la priorización de la procurar práctica con la incorporación de todos o los apoio político de interesados mais desde el inicio. Y la alto otra es la nível para a oficialización de priorização los da documentos prática, desde el más alto incorporando a nivel todos os para que se interessados, conviertan desde de carácter a obligatorio para realização dos estandarizar el tratamiento y el documentos desde seguimiento o del mais alto paciente. nível para que Y sejam el de otro punto caráter importante, la obrigatório incorporación para desde el padronizar inicio o del equipo desarrollador, todos tratamento los e o involucrados, la acompanhamento do academia, las paciente. E asociaciones de mais um outro profesionales, el ponto, a usuario, para no incorporação tener desde o resistencias o início dificultades en la implementación da y equipe. utilizar diferentes modalidades de capacitación para la implementación, ¿no? Ahora que tenemos la telemedicina, el acceso a redes, eso nos facilitaría el proceso. Gracias. Excelentes consejos, doctor Rosende. Perdón, doctor Villatoro. Doctor Rosende, ¿tiene alguna reflexión final? Sí, yo creo que es muy importante recalcar que debemos darle un abordaje integral a todas estas condiciones con una lógica programática de mejora continua de la calidad y poder generar
estos instrumentos que guíen la toma de decisiones, dándole a cada uno el lugar que merece. Es decir, los países tienen que contar con evidencia de buena calidad, resumida en guías de prácticas clínicas, Os y países luego têm que ir contar hacia el com modelo guias de de guía qualidade clínica e ir a um que modelo consideramos de nosotros es el más amigable para los equipos de clínica salud. que é mais De hecho, amigável, nosotros hoy nos centramos en la de guía clínica fato, para el manejo de la hipertensión al riesgo cardiovascular, pero muchos para o países ya han risco, para reforzado avaliação sus do risco modelos para el cardiovascular manejo e de la muitos hiperglucemia y las têm condiciones manejo de y las complicaciones hiperglucemia e as complicações microvasculares y neuropáticas en los pacientes líquido-vasculares, diabéticos, y neuropáticas, también pacientes se está extendiendo ese diabéticos. modelo E para el também desarrollo vendo de o vías clínicas modelo, para el vai manejo desenvolvimento de del vias asma o clínicas del para o EPOC. manejo Por lo do tanto, asma, do EPOC. nosotros que Portanto, ese es el temos camino nós y que, aquí estamos para apoyarlos con los recursos para que apoiar, están estamos a aqui para disposición de todos apoiar los com países. recursos que Gracias. estão à disposição de todos os Excelente. países. Excelente. Finalmente, Dr. Ludovic, Se nos que está acompaña el doctor convidando, Roberto se Macedo pode para ya nos concluir este acompanhar para primer webinario concluir de esse esta primeiro sesión, webinar, invitándoles a que estén muy pendientes de las convidando que estejam próximas muito convocatorias. atentos às próximas Adelante, convocatórias. Dr. Lera. Gracias, Jonas. Dr. Sebastián no Lerovic, pudo obrigado. conectarse, Sebastião não conseguiu se está conectar, afuera, entonces está voy a cubrirlo. fora, Antes então tal vez vou de cobrir. dar las palabras Antes, en nombre talvez, de de dar as él, palavras em simplemente nome muy de dele, acuerdo con todos gostaria los de, comentarios de los colegas concordo com todos os anteriores, comentários dos colegas simplemente resaltar de anteriores, pronto simplesmente esa destacar, oportunidad de talvez, a colaboración oportunidade entre de los países, colaboração entre os porque países, eso nos evita mucho duplicar porque esfuerzos. evita muito Si un duplicar país ya tiene una esforços, organización país já sistemática, outro contexto país de eso. que pode Entonces, adaptar e dar o eso como un contexto punto. adequado ao seu Y bueno, país, né? yo Esse é um ponto. quería pues E dar bom, las eu palabras queria dar as finales palavras finais, al concluir del doctor, concluindo ao por parte del doutor, doctor Sebastián por García parte do Dr. Saizo, que es el Sebastião director Garcia del Saison, que é Departamento o de diretor do Inteligencia Departamento para la Acción de en Salud. Inteligências para Ações de Y bueno, al Saúde. concluir este primer Concluindo esse seminario de la serie primeiro Mejor seminário Atención da para las série Melhor enfermedades no Atenção para as transmisibles, Doenças Não yo Transmissíveis, quiero destacar en primer lugar e a los gostaria de países de la destacar em primeiro región lugar os países da cuyo região, compromiso y liderazgo son el verdadero com o motor de esta compromisso de agenda. liderazgo são Hoy o verdadeiro vimos liderança da agenda. ejemplos concretos del Hoje vimos Salvador y exemplos Paraguay que concretos nos do Salvador, mostraron Paraguai, cómo las que acciones locales mostraram se como as convierten en ações locais aprendizajes se tornam em regionales. aprendizados También quiero reconocer el esfuerzo regionais. conjunto de Também los quero equipos reconhecer o técnicos de la esforço OPS conjunto que dos desde equipes distintas técnicos da áreas OPS, que trabajan de desde manera diferentes integrada áreas para apoyar este trabalham de forma proceso. integrada para apoiar o Y ese processo. espíritu de colaboración E esse entre espírito países, de colaboração territorios, entre equipos países, técnicos territórios, es equipes fundamental para técnicos é avanzar en la mejora fundamental de la atención para de las avançar na enfermedades melhora no da atenção de transmisibles doenças não en la transmissíveis APS. na En APS. este seminario hemos puesto Nesse en el seminário, centro los colocamos no instrumentos centro basados os en evidencia, instrumentos con baseados especial na atención al evidência, panel com de especial informes y atenção no protocolos painel clínicos. de quem faz Este protocolo recurso clínico. regional Esse consolida recurso más de regional 300 consolida mais de guías, 300 protocolos y guías guias, clínicas de 22 protocolos, guias países, clínicas de 22 países, recopiladas hasta el 2025 y recopiladas que até o seguiremos actualizando. 2025 e que continuaremos atualizando. Permite comparar algoritmos, Permite vías de comparar atención, algoritmos, vias de criterios atenção, de critérios derivación, de resaltando derivação, similitudes y diferencias destacando e similitudes, identificando diferenças, brechas en la identificando actualización y estandarización. brechas na atualização e na Más que un estandarização. repositorio, es una Mais do que herramienta um a la mejor Viva, que evidencia, facilita o apoya a los acesso a equipos de melhores de salud en la evidência, toma apoia de as equipes de decisiones saúde na y tomada de brinda insumos decisões, estratégicos, dá insumos estratégicos, perdón, a quienes desculpa diseñan quem estas desenha políticas. essas políticas. Lo innovador de esta serie O de inovador da seminarios série técnicos de es que forma seminários parte de un técnicos é que itinerario forma informativo parte de um integral. itinerário informativo A integral. los más de 20 cursos que No ya mais de existen en 20 español, cursos que inglés y existem já em portugués en el campus espanhol, virtual, português, sumamos ahora este no formato campus virtual, certificado y en vivo y somamos os asincrónico. formatos ao Esto vivo e significa que cada sesión assincrônico. Isso podrá significa seguirse en que cada directo sessão o poderá pausarse ser después en feita línea ao y que al completar las direito 5 ou sesiones de ser sus vista em linha evaluaciones se depois, recibirá una e que essas certificación oficial avaliações, de 10 horas que está após essa avalada por el avaliação, campus receberá uma virtual de la certificação que OPS. está avalada pelo campus A da ello se agregan las OPES. soluciones digitales de Agregamos as AP que soluções OPS digitais está que a OPES impulsando. está Está con la impulsando plataforma com a Bajo plataforma Health, Barro Olin integra en un solo sistema Telehand, la integrar no teleconsulta sistema clínica só electrónica teleconsulta para el editorial.
También los telepeaks, interoperabilidade na equipos portátiles que operação, tienen equipes dispositivos digitales remotas, como a inovação digital, estão a serviço da equidade e a qualidade de saúde. Com essa sessão, damos início de 5 encontros que irá até dezembro. Cada seminário será uma oportunidade para aprofundar em aspectos-chave da iniciativa, compartilhar experiências e fortalecer capacidades coletivas. Por minha parte, e em nome de Sebastião e equipe, convido a vocês a continuar participando ativamente na série, manter o espírito de colaboração e aplicar o aprendido nos contextos. Muito obrigado pelo seu compromisso em nos acompanhar nesse primeiro webinar técnico. Aproveito para agradecer a toda a equipe organizadora, o Dr. Helins, a doutora Silvana Luciani, o Janás, e a equipe que apoiou os intérpretes também que participaram para que esse webinar possa ser uma realidade. Muito boa tarde, agradecemos novamente sua atenção. Até mais.